Olá, queridos, olá, queridas. Antes que eu me esqueça, porque toda vez que eu vou gravar, eu lembro de falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou de demais vídeos, compartilhe, porque vocês estão levando a palavra de Deus também, não somente eu, né? O compartilhar faz com que vocês levem a palavra de Deus. Não se esqueçam de compartilhar. Hoje eu vou contar uma história de alguém que vocês já ouviram falar, mas dentro dessa história eu tenho alguma coisa a ensinar. Eu vou contar a história de Jonas. Jonas foi mandado por Deus. Deus falou com Jonas: Jonas, vai a Nínive, prega ali, porque eu vou destruir aquele povo. Jonas ficou tão apavorado que ele fugiu. Ele entrou num barco e fugiu de Deus. Só que, durante o percurso que ele estava naquele navio, falei barco, mas é navio, o navio enfrentou uma tempestade terrível. E o navio começou a jogar de um lado para o outro, quase a se quebrar. E cada marinheiro perguntava: o que está acontecendo? Vamos começar a jogar as coisas no mar para que esse navio permaneça. Mas quem é que está aqui, que está fazendo alguma coisa que pode fazer com que esse navio, essa tempestade, esse temporal, essas águas tumultuadas se manifestem? E um deles, o capitão, foi lá onde estava Jonas. E Jonas dormia profundamente. Não estava nem pensando no que estava acontecendo. Nem tinha ideia. E quando o capitão chegou e falou com Jonas, Jonas, na mesma hora, se levantou e começou a contar o que tinha acontecido com ele. Porque muitos estavam pulando no navio, para o navio ficar menos pesado, e podiam estar se machucando ou mesmo morrendo. Quando Jonas contou isso para o capitão disse: ah, não, é você quem é o responsável. Na hora que eu colocar você no mar, jogar você no mar, o que vai acontecer é que a tempestade vai passar. Jonas, então, caiu no mar. E imediatamente, vocês conhecem a história, ele foi engolido por um peixe. A Bíblia não fala que peixe era. Muitos falam que era uma baleia, outros falam que era um tubarão, mas era um peixe grande, tão grande que dava para uma criatura entrar e ficar lá dentro. E Jonas passou ali 3 dias e 3 noites. E nós temos até, não é o caso desse vídeo, um paralelo com os 3 dias até Jesus ressuscitar. E depois de um certo tempo, ali dentro da barriga do peixe, vocês imaginem, né? Cheio de alga, de alimento, de água suja. Jonas ali, com certeza num canto em que havia ar, em que havia oxigênio, porque o peixe era grande. Ele foi vomitado pelo peixe, porque ele reconheceu que ele estava errado. Porque ele pensava o quê? O que adianta eu ir a Nínive pregar se Deus vai destruir o povo? Não vou. Eu vou fugir. Mas, quando ele se arrependeu e que ele foi vomitado pelo peixe, ele foi cumprir a palavra de Deus.
em Nínive e os ninivitas se converteram. Ele ficou muito bravo, porque além dele ter passado por tudo aquilo que ele passou, mesmo que a palavra não diga, você pode imaginar o que ele passou, né? Ele achou que Deus perdoou o povo, porque foi na mesma hora. Eles se converteram e acharam graça diante do Senhor. E Jonas falou assim, então por que não se converteram antes? Deve ter sido a palavra dele, né? Com ele mesmo e com Deus. Ora, por que eu tive que passar por tudo isso? Se Deus podia fazê-los converter sem a minha presença. Se Deus se arrependeu do que ele ia fazer. E com isso, ele saiu e foi descansar. Deus fez nascer uma planta enorme para cobri-lo, deixá-lo ali protegido, onde ele estava, porque não tinha planta naquele lugar. Ele teve que arrumar um travesseiro de palha ou de grama seca, arbustos secos, para poder deitar a cabeça. Vamos falar na linguagem de hoje, né? E dormiu. De manhã, sol quente, Deus fez a planta morrer. Todos conhecem essa história. Mas vocês vão ver aonde eu quero chegar. E aí, o que aconteceu? Jonas ficou amolado, aborrecido, porque a planta tinha morrido. Não se conformou. E Deus falou para ele, por que você está desse jeito? Por que morreu uma planta que nasceu ontem e morreu hoje? E você não se compadeceu do povo ninivita que eu fiz com que você pregasse e eles se converteram? Por que você está assim? Jonas então entendeu aquilo que Deus queria. Mas o que eu quero contar para vocês, o que eu quero chegar à conclusão com vocês, e vocês vão dizer assim, é verdade. Pensa bem. Muitas vezes, o Senhor nos manda pregar, falar, atuar em qualquer situação, mostrando quem é Cristo, ou mesmo citando a Cristo, e nós fugimos. Nós fugimos daquilo. Ah, não vou falar não. Até que Deus nos incomoda tanto e acontecem coisas nas nossas vidas tão difíceis. Basta uma coisa só, muitas vezes, para nós entendermos que nós temos que obedecer a Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Você não obedece, mas aí você faz jejum, aí você deixa de fazer tais e tais coisas, mas obediência que Deus quer você não faz. Ah, não, isso aí não vou. Não adianta nada. Eu não vou falar para essa pessoa, porque não vai adiantar nada com ela. Vocês estão ouvindo meu relógio bater 7 horas. E aqui em São Paulo, onde eu estou, são 7 horas da noite. Então, o que acontece? Esse relógio, gente, ele tem exatamente 52 anos. Eu ganhei quando meu filho nasceu. Meu pai deu de Natal. Então, ele bate, funciona perfeitamente, até hoje. E o meu filho tem 52 anos e meio. Então, o que acontece? Como eu estava falando, né, já perdi um pouquinho, mas vamos voltar lá. Você não obedece. E você diz para Deus mesmo, estou repetindo. Ah, não vai adiantar nada. Para quê? Para quê? Para quê que eu vou orar por aquela pessoa? Para quê? Aí Deus te faz passar por alguma situação incrível que você não esperava, para você entender que você tem que obedecer. Aí você obedece. Aí você faz aquilo que Deus está mandando você fazer,
ainda que você não quisesse fazer. E há a vitória. O Senhor dá vitória naquela situação. Depois, você diz assim, poxa, se Deus ia dar vitória, por que que eu tive que ter tanto trabalho? Por que que eu tive que me preparar? Por que que Deus já não fez isso logo? Estão entendendo onde eu quero chegar? Seja o que for que Deus mandar você fazer, faça. Ore. Busque se é Deus mesmo que está falando com você, se não é da sua cabecinha. E faça. Sabe, muitas vezes Deus me dá, me faz ter ousadia para desafios que eu nem posso imaginar que eu tenho que fazer. Eu digo, meu Deus, mais um desafio nesta altura do campeonato, como eu costumo dizer, mas eu vou cumprir. E quando eu cumpro, apesar de eu achar que eu nada fiz, que aquilo ali é uma coisa tão simples, que qualquer um poderia fazer, eu vejo que tem a vitória. E ao contrário de Jonas, eu me alegro. Eu me alegro. Amém, queridos? Vamos pensar nessa história desse jeito, como se fôssemos nós? Obedeça cada vez que o Senhor te der um desafio grande, ainda que você pense que você não vai conseguir. Um beijo no coração. E não se esqueçam de compartilhar. Amém? Deus abençoe.